Caros alunos do curso de especialização em informática em saúde, sejam bem-vindos. Temos a oportunidade hoje de gravar aqui um pequeno vídeo com o Dr. Paulo Lopes aqui, teve a disponibilidade aí do horário. Agradeço muito, viu, Paulo, pela disponibilidade. O Dr. Paulo Lopes, assim como a doutora Débora, são colaboradores da disciplina de padrões e normatização em informática em saúde, assim como outros assuntos também. O Paulo já gravou um vídeo para a gente no ano passado. Então vou iniciar aqui esse pequeno vídeo, vou pedir para o Paulo se apresentar aí para todos, para quem não conhece, e depois eu queria perguntar alguma coisinha aqui para você sobre padrões, que você é o nosso especialista. Tudo bom, Paulo? Oi, Ivan. Obrigado pelo convite mais uma vez, a gente poder organizar e ajudar a colaborar com o curso. Meu nome é Paulo Lopes, muitas pessoas me conhecem. Eu sou engenheiro de formação, cheguei a fazer mestrado na área nuclear, depois eu trabalhei 17 anos no departamento de informática em saúde, em diversas posições, desde analista até pesquisa, coordenei o laboratório de telemedicina do departamento e atualmente estou gerente de relacionamento em saúde da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, porque a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa é uma organização social ligada ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, e ela é responsável pela conectividade das universidades públicas brasileiras e serviços avançados de rede, de internet. Foi ela que trouxe a internet para o país, né, no cenário nacional, e esses fundadores criaram esta organização social, que tem diversos projetos hoje com diversos ministérios, um deles é com o Ministério da Saúde, e nós temos um projeto de uma rede chamada Rede Universitária de Telemedicina, que hoje tem mais de 136 unidades conectadas, e com isso nós estamos trabalhando há muitos anos nessa questão da tecnologia da informação e comunicação na área de saúde. Muito obrigado. Você, assim como a Débora, né, já colaboram, você está desde a primeira edição, né, do curso, muito bacana, né? Mas nós estamos começando a disciplina, né, hoje dia 12 de fevereiro, aí interrompemos aí seu carnaval também, e bem no meio do carnaval aqui, eu sempre brinco com o pessoal que é o assunto de... Nós temos que gravar logo, que daqui a pouco passa um bloco aqui na rua. Pois é, aí a gravação fica uma maravilha, não é? Então, é um assunto que é muito bacana, né? Você já teve aqui, já tivemos escrevendo artigos, né? Fazendo levantamento sobre esse assunto, mas é um assunto meio chato, assim, né? Ainda mais no meio do carnaval, assim, a pessoa começa a ler o material. Eu coloquei aqui ao lado da tela, né, a capa do nosso material do PDF, você está vendo aí. Que é a importância de padrões, Paulo. Da onde veio esse assunto aí na sua vida? Você já estava trabalhando com engenharia, aí de repente está metido aí com padrões aí. Isso apareceu como aí no seu contexto da sua vida? Contexto de padrões, normas, é uma coisa que as pessoas estão acostumadas, né? Mas no contexto da construção de sistemas de engenharia, sistemas de tecnologia, elas acabam sendo fundamentais. Elas surgiram na minha vida porque quando eu fui trabalhar no Hospital São Paulo, no início da minha carreira nessa área de saúde, a gente teve um mentor, que é a professora Beatriz Leão, que falava muito da importância da interoperabilidade entre os sistemas, entre os registros eletrônicos de saúde. Então, nós começamos a estudar essas coisas do ponto de vista mais tecnológico, na época usando uma plataforma chamada Corba, mas que se demonstrou muito um canhão para matar uma formiga naquele momento, e nós não tínhamos recursos humanos preparados para trabalhar naquela tecnologia. Mas uma mensagem ficou, a importância de a gente ter algum tipo de padrão que pudesse viabilizar essa interoperabilidade. Isso lá em 1996, 97, em 98 surgiu um projeto entre a Escola Paulista de Medicina, a Faculdade de Medicina da USP, o Hospital das Clínicas, e a Santa Casa, as três maiores
escolas aqui do município de São Paulo, em que havia um problema que era a repetição de exames para pacientes que orbitavam, né, que visitavam os 3 serviços. Então, o pessoal ia na Santa Casa, pedia uma ressonância. O pessoal vinha aqui na Escola Paulista, pedia uma outra ressonância. Então, além da dose para o paciente, também uma questão econômica, né? Para que pedir num período muito curto, no mesmo segmento, um novo exame? E como saber que haviam sido pedidos e realizados alguns exames já da mesma natureza? Então era necessário que os registros eletrônicos das instituições fossem trocados. Sem internet naquela época, que estava começando, o grande meio era o cartão, um smart card, e para colocar informações dentro do smart card foi necessário então construir um modelo de informação, né, um conjunto mínimo de dados que deveriam ser registrados no smart card, e aí também surgia a questão, além da estruturação, também de qual é o vocabulário que seria utilizado para registrar as informações ali, de tal forma que essas informações pudessem ser interpretadas da mesma forma nas 3 instituições. Então esse foi um projeto que mais tarde se tornou, né, foi levado à frente, mas num cenário mais amplo, que é o Cartão Nacional do SUS, não pelo registro da informação, mas pelo menos a identificação comum dos pacientes na rede de saúde, e por aí começou então a minha entrada da visualização da importância, apesar de ser um assunto muito árduo, para quem trabalha com tecnologia da informação e comunicação. Mas você foi um observador bem próximo desse momento histórico, que eu me lembro que a gente estava naquela reunião lá em 2006, quando começou um grupo na Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a ABNT. Conta um pouquinho pra gente aí a tua memória aí desse episódio. Bom, isso aconteceu em 2006, mas por conta desse trabalho anterior da professora Beatriz Leão, na realidade, no cenário internacional, a Organização de Padrões ISO, ela criou um Technical Committee in Health Informatics, o TC 215. E nas primeiras reuniões, a Beatriz ela foi convidada e foi espontaneamente a essas reuniões. E quando ela voltou ao Brasil, né, de alguma dessas reuniões, a Associação Brasileira de Normas Técnicas foi notificada que havia tido a participação brasileira, mas essa participação ela não foi uma participação oficial dentro dos padrões, dentro das normativas de representação de uma delegação brasileira numa reunião internacional da ISO. A gente tentou por diversas vezes a criação de um comitê espelho aqui no Brasil. Não foi possível na época, não havia um entendimento, talvez nem a massa crítica para isso acontecer, mas o de fato aconteceu em 2006, por conta dos projetos nacionais de telesaúde, o Telesaúde Brasil Redes, a Rede Universitária de Telemedicina, e o próprio liderança do Ministério da Saúde, fez com que houvesse uma comissão permanente de telesaúde discutindo alguns temas, e alguns grupos foram formados. Um desses grupos foi o grupo de padrões em telemedicina, liderado pelo professor Aldo Van Dagen, na Universidade Federal de Santa Catarina, que foi a ABNT, e nesse novo contexto, nesse novo cenário, conseguiu estimular a ABNT a criar uma comissão de estudos especial em telemedicina. E na reunião de instalação que eu estava, você estava, a Beatriz e outras pessoas estavam também, inclusive com a presença do DataSUS, foi sugerida então a mudança de nome para a Comissão Especial em Informática em Saúde, fazendo o alinhamento deste comitê com o Comitê Internacional da ISO. E a partir daí, iniciamos trabalhos, não reinventando a organização, os padrões, mas simplesmente tentando influenciar a criação dos padrões na ISO e, eventualmente, criando algumas normas nacionais dentro de 4 temas fundamentais: arquitetura, organização das informações. O segundo seria a interoperabilidade de sistemas, mas com a evolução da tecnologia hoje é sistemas e dispositivos. O terceiro grupo é um grupo que trata da questão da terminologia, da organização da terminologia, mapeamentos, não a construção de terminologias, mas esta organização, funcionalidades que precisam ter relacionadas a terminologias. E por último, o grupo de segurança
do paciente e da informação, que é um grupo bastante importante e basicamente é um grupo que interage com os outros 3 comitês, os outros 3 grupos de trabalho. E por fim, um grupo que é bastante forte atualmente hoje na ISO e está se fortalecendo aqui no Brasil também, é um grupo que trata da questão de medicamentos, de produtos farmacêuticos, né, na organização da informação, na codificação e como eles devem ser trabalhados do ponto de vista da organização da informação. Então, esse grupo da ABNT passou então a receber voluntários, especialistas que nos ajudam hoje na construção das normas técnicas que podem ser utilizados pelos sistemas de informação brasileiros, alinhados sempre com o cenário internacional. Que bacana. Nós temos aqui, eu deixei o PDF aqui na gravação, e nós temos aqui os principais tópicos, né, desse material, que é o que é padrão, né, o que é isso, para que serve, qual a sua importância para a assistência e para a gestão em saúde. O que contamos, né, entre aspas, né, e analisamos em saúde são conceitos e não objetos, né? O processo de desenvolvimento de padrões e principais organizações desenvolvedoras no Brasil e no mundo, né? O material contempla isso, e também fala um pouquinho das organizações e normas técnicas, né, as SDOs, né? Descrição de alguns padrões, né, de nomenclatura, terminologia, sistemas de código, classificações. Tem uns vocabulários de enfermagem aqui, que é um assunto bem importante, bem pertinente. E por último aqui, padrões para a troca de dados, sistemas e dispositivos. Então esse material aqui é o principal, né, o material oficial. A gente vai, à medida do curso, colocar mais referências, links, né, materiais complementares. E nesse primeiro vídeo aqui eu agradeço aí a tua participação, né, da Débora também. E peço que você deixe uma mensagem aí final aí o quanto bacana, né? Uma vez também, não sei se foi contigo, acho que eu ouvi, e eu nunca me esqueci, né, que a gente quando está trabalhando com desenvolvimento de sistemas, ou mesmo é usuário ou escolhendo sistemas para colocar em provedores, a gente, num primeiro momento, algumas pessoas têm uma visão de que os padrões, as normas, eles engessam, né? Eles limitam, restringem um pouco a criatividade. E eu aprendi logo depois, assim, com a experiência, com estudos, né, e aprendendo contigo também, que os padrões e as normas, na verdade, fortalecem, ampliam a criatividade, né? Eles possibilitam que as coisas se conectem e muito mais coisas interessantes são possíveis de existirem. Então agradeço aí a sua participação e peço uma mensagem final tua, por favor. Bom, o curso ele não tem intenção de se aprofundar em nenhuma norma técnica, até porque são quase uma centena de padrões que existem. Alguns padrões nacionais aí estão na ordem de 2 dezenas, chegando a 3 dezenas já. Então a ideia aqui é mostrar que os padrões eles não caem do céu, né? Os padrões eles são construídos em algum cenário. Existe uma forma de se chegar a essa construção coletiva. Os padrões, na realidade, encerram em si uma fonte de informação, uma fonte de conhecimento. Eu acho que daí vem a fala do Ivan, que o padrão não restringe a criatividade, muito pelo contrário, né? Você aplica aquilo que já é conhecimento do senso comum e torna possível o uso da criatividade para as lacunas que existem, né? Nos novos problemas que vão surgir na medida do tempo, e que é necessário, então, essa pitada aí de arte, né, dentro do cenário mais técnico, que são os padrões. Então, na realidade, o curso, a proposta é que vocês conheçam qual é a importância, quem constrói, de onde vem isso daí, e alguns tipos de padrões, né, alguns talvez os mais importantes, aqueles mais frequentemente falados, para que vocês tenham algum tipo de habilidade e conhecimento necessário para, eventualmente, profissionalmente, vocês saberem aonde buscar a informação, o padrão, e saberem interpretar, utilizar corretamente esses padrões. Então, ela tem essa característica de que nós todos somos responsáveis pela construção e utilização dos padrões em informática em saúde. Muito obrigado, boa sorte a todos, espero que tenham todos um bom carnaval, e que estudem sobre a disciplina de padrões aí.
Muito obrigado, boa sorte a todos. Abraço, Ivan, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Até a próxima.